Pessoal, pode esquecer, pode deixar pra lá, porque já confirmaram que teve envolvimento do crime organizado nas eleições municipais brasileiras. E pra piorar, quem confirmou foi a OEA, então vocês já sabem que vai dar merda, vai dar coisa errada, e se prepara pra você ver um caos político agora no segundo turno. Porém, enquanto tem gente desesperado com essa matéria, tem outras pessoas que estão vivendo aí o seu melhor momento, e no caso é o Pablo Marçal, que foi praticamente salvo pelo gongo, porque agora parece que as ações foram eliminadas. Mas você sabia que tem um problema muito maior por trás disso, mas muito maior mesmo, que eu vou te contar nesse vídeo. Então se prepara que você vai ver muita matéria, muita coisa acontecendo, inclusive uns gastos meio aleatórios que o nosso querido governo fez, né? Parece que o governo gastou com cachaça, então se prepara que você vai ver muita coisa nesse vídeo. Pessoal, vocês lembram que quando começou as eleições do primeiro turno, o Pablo Marçal divulgou no final do segundo tempo um laudo falso do Boulos, dizendo que o cara tinha usado cocaína. Esse laudo deu o maior BO, deu o maior problema, ninguém entendeu absolutamente nada, porque tinha uma galera publicando nas redes sociais falando que era verdade, aí depois todo mundo publicou falando que era mentira, e no final a justiça decidiu que era um laudo mentiroso e que Pablo Marçal poderia ser até preso por conta disso, e ficou aquele caos todo no período até sair o resultado das eleições. Saiu as eleições, a coisa se acalmou, e agora, quando a gente está indo para o segundo turno, acontece nada mais, nada menos do que a ação foi arquivada contra o Pablo Marçal por questão de laudo. Então, resumindo, não vai rolar mais ação, já era, já tá tudo ok, resolvido, não teve problema com o laudo. Lembrando, Pablo Marçal não vai ser preso, não vai acontecer absolutamente nada com ele, já que teve o arquivamento da ação. Porém, temos que lembrar que a melhor coisa para o sistema agora é nada mais, nada menos que Pablo Marçal na jogada. Então, podem se preparar que não vai ter inelegibilidade, não vai ter prisão, não vai ter absolutamente nada. Porque o intuito do Pablo Marçal, no caso pro sistema, vai ser 2026. Por que 2026? Vocês sabem que temos aí em 2026 praticamente a presidência sendo em jogo, né? No caso, então, quem será o próximo presidente do Brasil. E de um lado a gente tem o Lula representando a esquerda, e do outro lado a gente tem Pablo Marçal, Tarcísio, Bolsonaro, Silas Malafaia, assim, uma cacetada de gente que é líder da direita e que praticamente vão dividir votos. Mas tem dois que tá garantido que provavelmente possam se eleger: Tarcísio de Freitas e Pablo Marçal. Se Pablo Marçal não se eleger, todos os votos da direita serão concentrados para o Tarcísio de Freitas. Então, resumindo, o cara vai lá em cima com esses votos e ainda consegue o voto do centro, supera Lula se candidatar e se torna o próximo presidente da República. Já com Pablo Marçal no meio dessa jogada, os votos que eram para estar lá em cima, praticamente do Tarcísio, vão descer para o meio, porque Pablo Marçal vai dividir esses votos com o Tarcísio. Resumindo, se a galera da direita divide voto, enquanto a esquerda está completamente centralizada, está completamente sã, só tem um candidato, acontece isso aqui: a direita cai, a esquerda sobe, e quem sai vitorioso é a esquerda com o sistema. Então o intuito, com certeza, do sistema é que Pablo Marçal entre e se candidate, porque aí ele vai conseguir tirar muito voto da galera da direita e vai ser uma desculpa perfeita, um caos perfeito para que o PT continue dentro do poder. Então não vão tentar eliminar o Pablo Marçal, não. Fica calmo, o Pablo Marçal vai se candidatar. A questão é, ou a direita se centraliza, volta de novo a ficar unida e apoia só um candidato, ou vai lascar tudo, já era praticamente, e vai dar PT de novo. E ninguém quer que dá PT. Pois é, mas na saga de caos apocalíptico, vamos falar de uma outra coisa que aconteceu, né? Vocês sabem que a OEA é uma das organizações mais importantes que a gente tem aqui na América, e ela soltou essa bomba para nós hoje. A OEA, ela consta agora, teve ações do crime organizado nas eleições municipais do Brasil, para vocês entenderem, né? No caso, o relatório preliminar das missões de observação eleitoral das organizações dos estados americanos, a OEA apontou ações sobre o crime organizado nas eleições municipais brasileiras desse ano. Os 15 observadores de 9 nacionalidades que estiveram no país, incluindo em documentos, no caso constavam 26 páginas, foram relatadas por essas pessoas no período que elas estiveram aqui no Brasil, que as ações dos grupos criminosos, tanto para coagir eleitores e registrar
a mobilidade de candidatos em suas áreas de controle. Foram muito presentes nos últimos tempos, sem contar com a entrada de recursos financeiros do tráfico de drogas nas campanhas eleitorais. Eu acho que não só essa galera, mas como todo mundo que estava assistindo às eleições, percebeu isso pelo tanto de candidato que foi preso nessas eleições. Isso aí já jogou na cara de todo mundo. A missão também observou a preocupação crescente com os vários atores, quem se referiu para discutir com os riscos do crime organizado entrar no âmbito político, disse o documentário. Com relação a isso, eles manifestaram o receio de ações de grupos criminosos de impor restrições de mobilidade nas áreas sob o seu controle, afetando então as candidaturas locais, bem como exercer coerção sobre então os eleitores de algumas comunidades para influenciar então os seus votos. Na sequência, afirma que além de exposto acima, expressaram sua preocupação com a entrada do fundo ilícito, no caso seriam o dinheiro aí ilegal do tráfico de drogas, tá? Especialmente provenientes do tráfico de drogas nas eleições. O relatório constatou ainda que a escala de violência política nessas eleições estariam altas, dizendo que os observatórios da violência política das organizações acadêmicas e social civil registradas em janeiro a 1º de outubro de 2024, no total então de 469 atos de violência contra políticos e que representam um aumento de 58,9% da relação então aos 295 eventos registrados, então, no período de 2022. Então, resumindo, agora, nessas eleições de 2024, com o governo Lula, lembrando disso, teve muito mais ataque a candidatos do que na época do Bolsonaro. O documentário aponta ainda que, além disso, enquanto as eleições de 2022 houve o caso de violência política a cada 7 dias, nessas eleições foi registrado um incidente a cada 1 dia e meio. No dia 3 de outubro, a CNN revelou então ao estudo inédito do Unirio, com os dados que mostravam o crescimento da violência política então dentro do país. A OEA mencionou então os documentos de agressão ocorrido durante os debates das eleições de São Paulo, como por exemplo o da Atena, que foi um que tacou a cadeira no Pablo Marçal, e a gente viu, né? E também o fato do marqueteiro do Pablo Marçal atacar aí, então, o outro que era o Dudu Limas, que era o cara do marketing do Ricardo Nunes. Então, resumindo, agressão pra caramba que rolou nessas eleições. E por fim, ainda eles colocam que observaram outros critérios, aí coloca aí outras coisas em relação sobre a questão aí praticamente criação de registro público e outras coisas sobre as violências políticas que aconteceram. Então, se a OEA fiscalizou isso, galera, tá provado que a situação agora não tá legal ainda não, e que o Brasil teve muito caos nessas eleições. Mas aí, vocês concordam ou não? Uma coisa foi que a gente viu isso na cara dura praticamente, vivendo as eleições agora em 2024. Mas vamos falar de outra coisa que não tá no meio das eleições, mas parece que o seu dinheiro tá sendo gasto. Pois é, gin, vodka, Campari, whisky, Planalto abre licitação, incluindo 358 mil com bebidas. Dá uma olhada só nisso aqui e me diz se você não fica indignado. Bem, deputado Ricardo Arruda. Pessoal, veja mais uma aqui do ex-presidiário. Olha que barbaridade. Lembrando que quando o Bolsonaro era o presidente, ele apagava as luzes do palácio, desligou o aquecimento da piscina, reduziu, não tinha nenhuma alimentação cara. Agora o pai dos pobres, olha aí, está pegando o seu dinheiro e vai gastar 358 mil para comprar gin, vodka, Campari, uísque e vai saber qual outra bebida alcoólica que ele vai pôr. Tá aí, eleger um ex-presidiário e um pinguço como presidente, aí o resultado. Dê sua opinião aí, compartilhe. O que vocês acham sobre essa matéria que o Estadão publicou? Põe nos comentários aí, que eu acho uma matéria tenebrosa, matéria que vai render muito comentário bom aqui de vocês. Então pode botar nos comentários e eu vejo vocês daqui a pouco no próximo vídeo. Beleza? 10 horas tem vídeo aqui, então se prepara para assistir o nosso último vídeo aqui no canal.